Boa noite. Boa noite. Estamos nós aqui presentes para um segundo momento de debates. Temos a presença de dois grupos que se prontificaram a discutir ou refletir sobre a situação, o problema seguinte. O ensino secundário surge como possibilidade de ascensão social para a classe popular. Aí, nesse momento, eu passo a palavra, apresento os grupos e passo a palavra no início de nossas discussões. Então, temos aqui Marleide, Gilberto, Rosemilda, Simone, Miriam, Eliette, o grupo 1, o grupo 2, Vera, Hilda, Milena, Alcimara, Itamar, Romerito, Jefferson. O que você está fazendo nesse grupo? Seguindo o nosso momento aí, passo a palavra para alguns grupos aí elencarem o que foi previsto, o que foi prescrito aí no fascículo. Grupo 1, grupo 2. Sim. O ensino secundário surge como possibilidade de ascensão social para a classe popular? Bem, eu vou falar um pouquinho que eu li e que eu entendi. Eu acho que não. Por quê? Porque apesar de hoje todos terem acesso, ao ensino secundário, mas não é um ensino de qualidade, não prepara para as universidades. Não são todos, que conseguem entrar que estuda numa escola regular, que consegue entrar numa universidade. Então, acredito que não essa pergunta seja não. Só voltando um pouco aí, em relação à questão do ensino secundarista no país, ele surgiu a partir da Revolução Industrial, com as escolas tecnicistas. A partir daí foi surgindo essa questão do secundarismo no Brasil. E havia preocupação com relação ao ensino secundarista no país? Sim, mas o ensino também inicial, o ensino primário, ele também tinha várias outras preocupações. Primeiro que não era para todos, e também surgiu a questão do analfabetismo no país, que era muita. Então, existia os grupos a favor de buscar o ensino secundário no país e outros não. E aí vem aquela questão, a questão que está envolvendo o debate, que é sobre a questão social, ascensão social. Eu até concordo com a Vera, que não tem nada a ver, se pegar a história mesmo do ensino da educação brasileira, não tem nada a ver com essa questão social, porque o ensino era justamente para os ricos. É tanto que eles expulsaram os jesuítas do país por causa dessa concepção de educação. Na verdade, a desigualdade social ainda existe até os dias de hoje, camuflado como democracia, porque a ascensão social é muito, na verdade, o ensino público. Existe, para muitos, um ensino regular, que já foi um avanço na educação, mas não chega a levar a população, em geral, para uma ascensão social. A ascensão social para poucos, geralmente para a classe dominante, e não para todos. O grupo 1 aí, o que pensa com relação a essa questão do debate? Também, se a gente olhar bem na história da educação, a gente pode observar que, desde o início, nós também não somos a favor do ensino que surgiu na nossa concepção, ele surgiu para atender mesmo a classe rica, dominante, que na época, desde o início, era só para beneficiar a elite, E até hoje, são hoje fazendo um curso universitário,
A gente está vendo assim, a dificuldade agora no século XXI, poucas pessoas conseguem entrar, né, na curso superior como esse. Então, ela surgiu para atender a classe média. E realmente isso acontece, porque a faculdade, por exemplo, a USP de graça. Muitos que conseguem entrar são quem? Os ricos. Por quê? Porque eles se preparam fazendo cursinhos preparatórios, né? Uma pessoa de classe média consegue fazer um cursinho para entrar? Não. Então, eles têm dificuldade de entrar pela USP. Aí o que acontece? Eles têm de pagar. Né? E aí, a maioria das vezes isso que acontece. O que era para ser para o pobre acaba ficando para os ricos. E só para fechar um pouco essa questão aí aqui, de acordo com o Miraldelli de junho de 2006, a escolarização secundária em todo o país veio permeada por ideais históricos da passagem do final do século XIX e início do século XX. Um fato que marcou o modelo do ensino secundário no Brasil foi a criação, e ainda no período imperial, do Colégio Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, no ano de 1837. Esse colégio surge como modelo de ensino especialmente para os ensinos secundários. Contudo, os alunos que passaram por suas carteiras foram os filhos da elite brasileira, que compunham uma pequena parcela da sociedade, preparando-os para entrar no ensino superior, universidade, realidade distante para os filhos das classes populares. Como que o ensino teria uma ascensão social nessa época? Não tem nem como. Nem naquela época, nem até hoje. Até hoje. Até os dias de hoje não. Porque nessa cidade do interior que a gente vem ver as crianças que têm dificuldade para a escola, que não chega o ensino médio lá, né? Então, essa questão da ascensão social, ela ainda não existe realmente, como o colega falou. No dia de hoje está realmente mascarada aí. Não é só aqui que isso acontece, a gente pensa que só aqui, né, no nosso município, ser pequeno. Em cidade grande, é o que mais acontece, filho de papai se estudando, fazendo cursinho para entrar na universidade federal. E os que são de classe média, pagando a faculdade, se eles querem entrar em uma. Eles têm de pagar com dificuldade. A gente vê que o ensino médio, ele está mais acessível hoje. São poucas as pessoas que não têm acesso ao ensino médio, mas a universidade ainda, a gente vê que ainda é para a elite. Muitos da elite que ainda conseguem fazer uma universidade e prosseguir com seus estudos. Na verdade, o ensino secundário, assim, ele é bem acessível para ambos, né? Só que os mais favorecidos, eles têm acesso ao ensino de qualidade, às vezes eles procuram o ensino privado, e assim fica diferente do ensino público. Aí isso é o que diferencia, né, o resultado lá dos vestibulares da Universidade Federal. Aí, como vocês já falaram, né, é uma disputa muito injusta entre o ensino privado e o ensino regular, mas é para ser assim, né? Sem falar que hoje em dia tem muito mais cursos técnicos do que tinha antigamente. Não, antigamente existia os cursos técnicos. Existia a contabilidade, existia a administração, o normal, entendeu? Esses cursos então eram essas pessoas que eram preparadas para o mercado de trabalho. Enquanto a elite fazia engenharia, esses cursos aí só eles tinham condição de estar fazendo. Então hoje não, hoje o ensino médio, ele não te possibilita direito a entrar no mercado de trabalho. Ou seja, o ensino médio ele hoje está falido. Porque o cara sai da escola de ensino médio, se ele não preparar um curso técnico, ele está fora do mercado. Literalmente fora. Ele não pode parar, né? Por exemplo, lá onde que nós moramos mesmo, né? Os alunos que eles querem ir para uma universidade, o que eles fazem? Não é só o segundo grau. Tem grupos de estudos, tem os cursinhos, né, particular, né, que eles fazem muito tempo antes. Então, o segundo grau realmente não tem preparado os alunos para a universidade. De acordo com a leitura e reflexão do fascículo, eu até me deparei e pensei, né, se meus pais tivessem tido acesso, né, a esse mesmo ensino secundário que a elite teve, como a minha infância
infância e a infância dos meus irmãos teriam sido diferentes. Porque aí continuou de geração em geração. Meu pai não teve acesso, né, de qualidade ao ensino, ficou na profissão de pedreiro, passou isso para a família, meu irmão também está sendo pedreiro, e assim continua a dita democracia. Porque antes quem tinha quarta série, né, poderia dar até aula. Hoje tem gente com faculdade, até pós, não consegue entrar em uma sala de aula para dar aula. Mais um ponto que eu acho crítico também é que se trata do tempo. Hoje a educação é obrigatória para todos. Não é para ser obrigatório, deveria ser naturalmente, né? Todos deveriam ter a educação já de berço ali, todo mundo tiver direito a acesso a tudo, né? Mas também não podemos negar também que de lá para cá houve uma mudança sim. A educação hoje sim, ela é de qualidade, mas só que os representantes dessa educação não é de qualidade. Mas a educação sim ela é de qualidade. Se você pegar o material didático que é fornecido para cada aluno, né, para os alunos, até o nosso mesmo, quando pegamos o fascículo, é de qualidade. Mas que pena que as pessoas que estão na frente dessa qualidade não pensam isso. Mas isso já veio na formação lá atrás, já fez a formação errada. Mas está mudando. Entendeu como existe até hoje no curso de diploma? Então é isso, é a falta de qualidade também. Eu sinto que está mudando. Eu sinto. O investimento está mais alto. Só que o fator de qualidade ele pode ser medido assim, nesse ponto é qualidade, naquele ponto é. O nível de qualidade tem que ser qualidade, acessível, né? É o governo, é a escola, é o sistema, tudo tem que ser de qualidade para atingir esse nível. A proposta de qualidade ela existe, né? A proposta de qualidade ela existe. Veja só a relação que há entre o público e o privado, né? A escola pública ela trabalha numa visão dessa busca de qualidade. A escola privada já tem uma visão de qualidade. É tanto que o professor que trabalha na escola pública, seja ela no ensino fundamental ou no médio, né, ele tem uma concepção, uma metodologia diferente de trabalhar. Eu trabalho bem na escola privada e trabalho mais ou menos na escola pública. Então é por isso que nós temos essa proposta, né, de busca de qualidade. É por isso que a gente não tem essa ascensão social que é buscada. Aqui, ó, deixa bem claro aqui na página 18, o Arantes diz o seguinte: a história prova como os acordos do poder público e privado atuavam no país em busca de proteger, ostentar e beneficiar as classes mais abastadas, impedindo que parte da população tivesse acesso à escolarização no nível secundário. Esse período fica marcado pela expansão do projeto educacional de um país em vias de desenvolvimento. Nesse caso, podemos destacar que a educação estava a serviço do poder econômico e sua ordem era assegurar as distinções sociais por meio do sistema de ensino. Então essa busca de ascensão social, ela vem praticamente só depois da Revolução Industrial, né? Só depois, que aí, a partir entre 1930 e 60, aí tem um avanço nessa busca de atender todas as classes sociais, né? Seja ela de ensino primário, ou fundamental, ou ensino médio, que seja o secundarista, entendeu? Então aí teve essa ascensão de crescimento a partir da década de 60, né? Nós aqui, né, que nascemos na década de 60, sabemos que aí surgiu, né, além de surgir o ensino científico, né, científico que surgiu, né, começou a surgir nessa época, para atender as necessidades da classe favorecida. Completando o que Itamar disse a respeito da diferença profissional no privado e no público. A gente percebe essa diferença no profissional, no campo de atuação do particular e do privado, do privado e do público. Mas a gente também percebe uma diferença muito grande no público que está sendo trabalhado. Porque uma vez que o pai ele coloca o seu filho na escola particular, ele está ali acompanhando a vida escolar do seu filho. A todo momento o aluno é programado, tem o tempo dele estudar. Agora, em contrapartida, na escola pública, os pais recebem para o filho estar lá, né? Bolsa Família, Bolsa, agora até a Bolsa do Governo do Estado também está complementando, e o pai pega aquele dinheiro e não compra nenhum caderno para o filho dele. Então nós cobramos do governo, mas nossa sociedade também, tudo, né, está ali e não busca.
Então a culpa às vezes só cai no profissional. Aí chega lá no privado, ele tem o material que ele pede, ele tem para trabalhar, ele tem estrutura para trabalhar, ele tem acompanhamento familiar. Então isso aí é o campo de atuação também, torna ser diferente. Então são dois lados da moeda. E aí quando chega no ensino secundário, tem cursinhos, né, preparatórios para vestibular. Eu pergunto, o público, para que tem esse ensino médio? Antes, quando criou o ensino secundário, o objetivo era o quê? Capacitar para o mercado de trabalho, onde existia administração, né, ciências contábeis, o magistério que eu citei agora há pouco, que formava professores e com qualidade, né? A gente percebe que até hoje tem professores advindos do antigo magistério que dão show em qualquer professor formado no curso de pedagogia, porque eles vivenciavam tudo ali. E hoje, quando o aluno sai do ensino médio, para onde ele vai? Qual a formação que ele tem? Aí o governo vem agora para tampar o sol com a peneira e lança um cursinho aí, que vai ter um cursinho. Quer dizer, por que ele não investe na educação para tentar melhorar essa capacidade, essa estrutura na educação? Aí vem tampando o sol com a peneira, investindo um pouco mais nesse cursinho, nada. Aí dá aquela inversão de papel. O aluno que vinha da escola particular, ele vai para a Universidade Federal. E o que estudou toda a vida na pública, ele tem que ir para o privado. Porque a acessibilidade... Só, meu amigo, que agora com a nova configuração aí do ensino, né? Educação infantil, séries iniciais do 1º ao 5º ano, séries finais do 6º ao 9º ano, e ensino médio. A partir daí o governo, principalmente o Estado do Espírito Santo agora, com essa nova configuração, vai ter, dentro das escolas, a formação técnica para as escolas do Estado. Então, essa é a nova configuração aqui no Estado do Espírito Santo, entendeu? Então, a partir não, desde o ano de 2012, que já configurou isso aí, já tem escola formando isso. Então, vai surgir novas escolas para atender essa demanda aí de já o cara sair do 3º ano do ensino médio e já fazer um 4º ano de formação técnica. Tá? Já tem que Até porque formar quando essa proposta em meio ambiente. Meio ambiente, ele está formando outra. E tem o informática. Só que essa proposta, eu fui da primeira turma do ensino médio. Eles estão voltando ao passado, então, né? Que deu certo no passado, aí tentaram inovar. Eu fui da primeira turma do ensino médio. Vamos supor que o século XXI é o retorno da Revolução Industrial do século XVII, que o princípio de mão de obra especializada hoje é inerente ao processo de ensino do país hoje, entendeu? Então, há necessidade de ter novos técnicos, nova mão de obra, as mão de obra especializadas para o mercado de trabalho. Se não formar mão de obra, aí não tem. E o pior é o que fica, né, a frustração, né, da gente que é a população menos favorecida. Por que a gente não alcançou a ascensão social, sendo que a gente tem acesso ao ensino secundário? Assim, na maioria das vezes, o sistema quer jogar a culpa no indivíduo por não ter alcançado, devido a ele ter dado certos recursos, né, a gente não ter alcançado e fica aquela frustração. Só que não já era tudo premeditado já, para a classe sempre ficar, a classe dominante ser sempre e a população mais menos favorecida ser sempre menos favorecida. Então, As pessoas menos favorecidas hoje preferem cursar o ensino técnico do que a universidade, porque é mais barato, dura menos tempo e ele ingressa rapidamente no mercado de trabalho. Mas ele está vendo esse que cometeu, né? Então eu quero mudar, porque as mãos de obra especializadas... Não foi nem erro cometido, Marlene, não foi nem erro cometido. Foi uma questão de falta de investimento na educação. De infraestrutura. Falta de oportunidade. Então, eles acharam que aquilo ali chega, achou que o país não ia crescer, que não ia precisar de mão de obra especializada, que não ia vir mais empresa para o país, e aí foi. Então acontece que parou no tempo, a educação parou no tempo, agora que a educação está surgindo. E a mão de obra especializada está de onde? Fora, porque nós não temos gente especializada. Vem aqui, quando abre vaga de trabalho, tem gente de onde? Mas não é por conta da população. Não é por conta Falta de investimento na educação. Então, outra coisa, você já percebe que o governo errou no passado, a partir desse momento, quando ele abre essa faculdades federais, essa taxa aí, por exemplo, negros tanto por cento, pobres tanto por cento, é porque ele já viu que está desigual. Está tentando corrigir um erro que já foi feito. Para continuar camuflando a tal democracia. Não, cara, não camufla não, porque hoje a posição social tem melhorado muito, as pessoas estão conseguindo chegar, entendeu? Sair da
mudança na classe, ela diz assim. Aí para todo mundo ver. Tem gente que saiu lá da classe de Literatura baixo, mostra subiu o isso. degrau. Pra- É só querer trabalhar e vencer. Agora não pode ficar Não, não é isso não, gente. Não é esse como profissional. É diferente. Mas esse crescer seu, o percurso é maior. Esse crescer lá, o percurso é maior daquele que já tem um a tal favorecida. da década passada para essa. Houve avanço, mas não assim significativo, mas da ascensão social. A ascensão social é demais. Teve gente que saiu da classe B já foi para a classe C. Ah, vocês acreditam não? Mas isso talvez não é uma minoria, né, Marcelo? Não é a população exatamente. Mas a A foi para a A. Mas Gente, isso hoje da tem boa- nada. Antigamente ninguém. Quanta Ou da gente C hoje que tem foi pra B. teto? Quanta gente não tinha teto que hoje tem teto, gente? Mas isso não é uma ascensão social, Isso- Aleide. Isso não é uma ascensão Na verdade, isso é uma correção, é correção. Pode Facilidade é mesmo uma ascensão correção. Pode social. ter saído da miséria e Gente, ido mas para a classe C. você não vai subir Mas- do C A pro A, desigualdade. de repente, sei lá. A Você desigualdade vai social degrau, é é degrau que você vai subindo. A pessoa que não tinha teto para morar, tem muita gente hoje que tem sua casa, está pagando sua prestação, Mas tem não tem- seu carro, Ei, entendeu? mas não Coisa que tem você a ver com a educação. A educação permanece tem a aqui. ver com tudo, crescimento do Permanece país, aqui. Eu concordo também com o Pelo, isso é muito generalizado que Não, é permanece a verdade, mesma. o educação, desenvolvimento ela social tá mais- não quer dizer Ela está assim mais que é o aberta ensino para a secundário. população, a educação está mais aberta para a população. Sabe por quê? Enquanto essa pessoa aí da classe B conseguiu um teto, a pessoa lá do A já conseguiu um iate, entendeu? E as coisas estão sendo assim, então não é classe social. O abismo O continua. abismo continua, o divisor de águas continua do mesmo jeito. Sim, mas já tem mudanças também. A gente está falando de ensino, mas dentro disso tem a mudança. Existe alguma. Mas tem que mudar, né, gente? Vamos lá. Então podemos concluir que tivemos uma certa mobilidade, porém precisamos avançar, precisamos melhorar, né, diminuir esse abismo existente entre as classes. A educação realmente ela precisa de mais Pelo investimento para exemplo, melhorar aqui, isso. isso aqui na Porque sem mudança social, investimento há 5 não anos há atrás vocês sonharam com melhoria na educação. Então, é necessário mais investimento em educação. Então, é necessário mais profissionais qualificados em educação, mais, como dizem, valorização do profissional de educação, tá? Melhores infraestrutura para a educação. Por quê? Eles dão baita infraestrutura para a Universidade Federal, o Instituto Federal de Educação, mas a educação base, né, lá no ensino, na educação infantil está caindo os pedaços, escola caindo pedaços, fundamental nem se fala, né? Então é necessário que haja mais investimento para ter crescimento real na educação, porque se não tiver, não adianta nada. Né? O crescimento social através da educação só dá através de investimento dentro da própria educação. Principalmente a igualdade social, né? Houve mudança, mas houve pouca. Tem que ter mais, tem que melhorar muito. Esse grupo aqui, Federalização do ensino secundário. vocês há 5 anos atrás pensavam que estava fazendo a Universidade Federal. Não estava, gente. Hoje vocês têm acesso, daqui a pouco todo mundo formado, ganhando salário, melhorando o salário. Consequentemente. Só que isso daqui não é uma ascensão social. Está tendo uma mudança. É um direito. Está tendo uma mudança social, sim. Olha a visão que você tinha de você ano passado, antes de entrar aqui, e olha a visão que você tem daqui para frente quando você tiver seu diploma, as oportunidades que irão surgir para você enquanto profissional. Então, isso aqui já é uma ascensão, sim. Tira negar. Eu concordo. Na minoria, eu acredito, Sim, né? mas Poderia é um ser um número grupo. maior. Aqui é um grupo que está representando um pouco essa ascensão. Não estou dizendo que ele chega e bate na porta de todo mundo. Eu sei que para cada um que está aqui, houve sim lutas, houve desafio, que muitos desistiram. Vocês sabem que a turma começou com 500 e pouco no estado e não forma 200. Entendeu? Então, é uma mudança social, sim. Uma ascensão social. Para quem quer. Agora, quem não quer, não tem mudança. A mudança só vem para quem deseja mudar realmente. Eu penso ainda que é o sistema ainda que deve investir mais, que isso aqui é um direito nosso, isso aqui não foi bondade de ninguém, entendeu?
Então a gente tem que continuar lutando por melhorias, porque então por que isso já acabou? Só ficou até então, até nesse momento, 5 anos atrás só teve esse grupo, né? Tem que mudar mais, tem que ser uma igualdade social para avançar na ascensão social. E é um programa de licenciatura, né? Se realmente tivesse tudo mudado, a gente teria saído do ensino médio e teria começado a cursar uma universidade logo. Quando começou isso, o acesso à universidade foi em 1996, que teve mais esse acesso. Antigamente, realmente, de 96 para trás, não tinha esse acesso. Hoje tem mais facilidade em ProUni, tem SISU, tem Enem, tem um monte de coisa, tem cota, tem um monte de coisa para ter acesso. Antes não tinha. O meu sonho de fazer direito ficou, e é verdade, estou muito de condição de fazer uma universidade de direito. Talvez quando eu me formar, talvez eu não tenha esse sonho. Estou pensando realmente em fazer isso. Então houve mudança significativa. Eu vou tirar ele da gaveta, eu quero tirar da gaveta. Houve mudança significativa, é notório isso, só que isso não significa que foi consequência do estudo secundário ao ponto de mobilizar. Isso aqui é um direito nosso, são conquistas já de passado, isso aqui é o mínimo ainda que pode acontecer, porque a gente é um direito nosso, é uma igualdade. Eu vou dizer o seguinte, para fechar aí a discussão. O interesse, aí fala muito do Estado, né? Então, o Estado tem os seus interesses, tem os seus desejos. Então, se o que está acontecendo aqui é em função do interesse daqueles que detêm o poder de dizer como que as coisas devem ser feitas. E aí, tem até uma crítica a respeito dessa fala, onde o mérito passa a ser do indivíduo que consegue a ascensão. Na verdade, a gente consegue essa ascensão em função do que é dado para a gente. Em função da necessidade. Se não for disponibilizado, né? Se não aparecer a necessidade dele, o negócio não vai. E quem detém o poder de dizer como que as coisas devem ser, é que vai dar essa oportunidade para quem está aqui lá.